No último dia 24 de fevereiro, a Rússia iniciou uma campanha militar contra um de seus países vizinhos, a Ucrânia, e como há muitos anos não havia um conflito armado no território europeu, esse conflito tem ganhado as manchetes dos principais jornais do mundo. Para começar, é preciso deixar claro que a população da Ucrânia será a principal prejudicada nesse conflito. Do ponto de vista humano, não há justificativa para que um país invada outro território soberano. Entretanto, no contexto da geopolítica e no contexto da realpolitik, os termos são outros. E para que se entenda os motivos que levaram Putin, líder da Rússia, a invadir a Ucrânia, é preciso voltar um pouco ao passado. A Ucrânia, como nação, existe há muitos séculos. Como Estado, teve sua independência declarada com o fim da União Soviética. Aliás, entender a União Soviética é fundamental para que a gente possa compreender os termos desse conflito. Após o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética iniciaram um processo que ficou conhecido como Guerra Fria. Na Guerra Fria, os Estados Unidos defendiam o capitalismo e a Rússia o comunismo como a principal forma de organização social. Nesse contexto, a União Soviética exercia influência nos países do leste europeu e os Estados Unidos, junto com os países do ocidente europeu, criaram a OTAN. Na prática, a OTAN funcionava como uma força-tarefa dos países ocidentais que tinha como objetivo conter o surgimento de um outro sistema autoritário. Com o fim do nazismo, o foco era conter a expansão do comunismo no mundo. Com o fim da União Soviética, muitos países que viviam sob sua influência acabou declarando suas independências. É o caso da Ucrânia. Entretanto, a partir dali, a Rússia manteve uma certa influência sobre esses países. Com o passar dos anos, a OTAN começou a se aproximar dos países que sempre tiveram influência da União Soviética e agora da Rússia. Utilizando de meios políticos, o mundo ocidental, liderado pelos Estados Unidos, conseguiu derrubar o presidente da Ucrânia, que tinha alinhamento com a Rússia. E de repente, a Rússia se viu diante da ameaça de tropas da OTAN estabelecer suas bases na Ucrânia, que é divisa com a Rússia. É importante dizer que em 1962, ainda no contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos não permitiram que a União Soviética montasse uma base militar em Cuba. A tentativa soviética causou uma crise que colocou o mundo à beira de um conflito nuclear. É natural que todos nós estejamos horrorizados com a guerra na Ucrânia. Entretanto, do ponto de vista da geopolítica, não seria diferente se a Rússia tentasse montar uma base militar em Cuba ou em outro país próximo dos Estados Unidos. Como se sabe, os Estados Unidos exercem influência sobre os países do continente americano, e isso pode ser visto claramente na cobertura da imprensa, sobretudo a imprensa brasileira, do conflito na Ucrânia. Entretanto, o que pode ser observado é que não há santo nessa história. Tanto a Rússia de Putin quanto os Estados Unidos e os países do ocidente europeu estão defendendo a realpolitik. Se houver, e é muito difícil, uma reação ocidental contra a Rússia, não é por conta da questão humanitária, e sim por uma questão da geopolítica mundial, uma questão de segurança. É a realpolitik que de fato define os rumos das grandes nações.